Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa CF Comentado. Hoje vamos comentar o artigo 4º da Constituição Federal de 1988, de olho na tela. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Bom, esse artigo é sobre os princípios regentes das relações internacionais no Brasil. A regência de um Estado nas relações internacionais envolve uma multiplicidade de atores. São eles organizações não governamentais, empresas e pessoas privadas e de sujeitos de direito internacional. São os estados, as organizações internacionais governamentais. E esses atores, eles interagem no plano exterior em prol de interesses que muitas vezes são díspares. Portanto, daí a necessidade de ter princípios para reger essas relações. Além disso, o texto do artigo 4º atribui uma imperatividade ao seu comando, ao dizer que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo rol dos princípios ali elencados nos incisos. E como destaca o José Afonso da Silva, reger-se é um signo de subordinação, que vale dizer que seu sujeito, República Federativa do Brasil, se submete aos elementos componentes do agente, pelos seguintes princípios, nas circunstâncias indicadas nas relações internacionais. Por essa razão, são de observância obrigatória, ainda que algum deles se apresentem como enunciados constitucionalmente abertos. Bom, a seguir ao caput aqui do artigo 4º, temos elencados nos incisos os princípios que regem essas relações, que, conforme mencionei, são de observância obrigatória na condução da política externa brasileira. O primeiro princípio é a independência nacional. Bom, a Constituição Federal de 1988 faz referência à soberania nacional lá no artigo 1º, como a independência nacional aqui no artigo 4º, como princípios constitucionais que traz a soberania, certo? A diferença constitucional entre lá o artigo 1º e o artigo 4º é que na soberania nacional ela expressa um elemento de soberania interna, enquanto a independência nacional aqui do artigo 4º traz uma soberania internacional. Bom, este princípio, independência nacional, conota a separação jurídica, política do Estado brasileiro e de qualquer outro ente, de qualquer outro Estado, soberano ou não. Portanto, a independência nacional é, em suma, um fator libertatório à atividade de qualquer outro Estado. Portanto, o Estado brasileiro ele é independente e não há de seguir regras internas ou externas que não lhe sejam convenientes. O segundo princípio é a prevalência dos direitos humanos. A Constituição Federal de 1988, ela simboliza um marco jurídico de transição entre ali o período ditatorial, um período autoritário, para um período democrático. E a Carta de 1988, ela é um avanço extraordinário na consolidação dos direitos e garantias fundamentais, sendo a primeira Constituição brasileira a consagrar, dentre os princípios a reger o Brasil no plano internacional, o princípio da prevalência dos direitos humanos. Este princípio ele denota uma participação cada vez mais ativa do Brasil em tratados ou organismos internacionais de direitos humanos. Este princípio ele também detém um aspecto internacional, que o movimento de internacionalização dos direitos humanos, ele surge logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após um período de atrocidades e horrores cometidos ali durante o nazismo. Logo após este cenário de guerra, emerge um esforço de reconstrução e de reforçar a ideia de direitos humanos,
né, como um paradigma e um referencial ético a orientar toda a ordem internacional. E então, neste contexto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela prevê os direitos humanos e as suas características. Bom, para finalizar a ideia deste princípio, cito aqui a jurista Flávia Piovesan, que diz: a partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas relações com base na prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo tempo reconhecendo a existência de limites e condicionamentos à noção de soberania estatal. Isto é, a soberania do Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, tendo como parâmetro obrigatório a prevalência dos direitos humanos. Rompe-se com a concepção tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando o processo de sua flexibilização e relativização em prol da proteção dos direitos humanos. Esse processo é condizente com as exigências do Estado democrático de direito constitucionalmente pretendido. Bom, e o terceiro princípio é a autodeterminação dos povos. Esse princípio, ele conota a liberdade que todos os povos, para além dos estados, todos os povos, ele tem o direito de autodeterminar-se, isto é, de conduzir-se, de estabelecer os seus próprios rumos e destino, seja ele político, econômico, social ou cultural. O quarto princípio é o da não intervenção. É um princípio consagrado no artigo 2º, parágrafo 7º da Carta da ONU, segundo o qual prevê: nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente Carta. Assim, nem as Nações Unidas, em seu conjunto, nem os demais Estados, isoladamente, membros ou não da ONU, podem intervir em assuntos domésticos dos Estados. No entanto, essa não intervenção, ela tem algumas exceções. Questões como proteção dos direitos humanos ou atinentes a desarmamento são reconhecidos temas que extrapolam o âmbito propriamente dito do doméstico dos Estados. Portanto, justificam nestes temas a intervenção das Nações Unidas. Fora estes casos excepcionais, a não intervenção ela é uma regra que há de ser seguida para salvaguardar a estabilidade das relações internacionais. O quinto princípio é a igualdade entre os Estados. É um princípio que conota que os Estados eles devem ser iguais entre si no ponto de vista de seus direitos e deveres na política exterior. Seja um Estado de economia frágil ou uma grande potência, eles detêm essa igualdade. São titulares de direitos e obrigações na órbita jurídica internacional da mesma forma, independente dessas suas diferenças de economia frágil ou de grande e rica potência. O sexto princípio é a defesa da paz. Bom, defender a paz significa, no âmbito das relações internacionais, o comprometimento de não adotar ou tolerar que se adote qualquer medida tendente a desestabilizar a harmonia das relações entre os Estados, principalmente o uso da força armada. Portanto, este princípio detém uma similaridade com o princípio subsequente, que é a solução pacífica dos conflitos. Em suma, este princípio, que é o logo em seguida aqui da defesa da paz, ele obriga o Brasil, na condução da sua política externa, na sua política exterior, a resolver qualquer controvérsia de forma pacífica, né? Que não envolva uma forma violenta, que não envolva uma forma armada. O próximo princípio é o repúdio ao terrorismo e ao racismo.
O texto constitucional de 1988, ele repudia o terrorismo e o racismo e os repele e os rejeita totalmente. No entanto, sabemos que tanto o terrorismo, que é um ato bárbaro de causar terror em variadas formas, com destinação própria ou para fins políticos, quanto o racismo, que é uma discriminação de raça que pretende impor superioridade de uma sobre a outra, sabemos que estas são práticas ainda atualmente presentes. Destaco ainda que no que toca ao racismo, na Constituição Federal, lá no artigo 5º, o inciso 42, prevê que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Em seguida, temos o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Este princípio sintetiza a vontade do constituinte brasileiro em superar os obstáculos da diferença entre as nações e ir além na ideia de progresso de toda a humanidade, pelo que impõe a necessária cooperação dos Estados no alcance do progresso aqui da humanidade. O último princípio é o princípio da concessão de asilo político. Este princípio ele detém uma relação com o artigo 14 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Portanto, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela assegura o direito fundamental de toda pessoa estar livre de qualquer forma de perseguição. Consequentemente, na hipótese de perseguição, decorre aí o direito fundamental da pessoa procurar asilo e gozar deste asilo em outros países. Bom, aqui na Constituição Federal de 1988, ela procurou abranger, na concepção de asilo, as suas duas espécies de asilo, quais sejam o asilo diplomático e o asilo territorial. Bom, o asilo diplomático, ele ocorre normalmente em embaixadas, missões diplomáticas ou em navios e aeronaves de guerra, e é sobretudo temporário. Já o asilo territorial, ele representa o ir além do asilo diplomático, e ele se consuma com o efetivo ingresso do asilado, o efetivo ingresso do estrangeiro no estado de proteção. E ele detém a característica de permanência, ao contrário do asilo diplomático, que é temporário. Bom, encerramos por aqui os comentários sobre o artigo 4º e os seus incisos da Constituição Federal de 1988. Agradeço a todos pela permanência e até o próximo vídeo. Um abraço.